diferença entre ressurreição e reencarnação? Como é que a gente pode diferenciar as duas coisas? Bispo Braz. Vamos lá. Né? Reencarnação, tá? Seria o que eles vão dizer, você voltar à vida num outro corpo, né? O teu espírito voltar a ter vida num outro corpo, né? Ressurreição já usando, né, esse mesmo corpo como base, é totalmente bíblico, né? O que Jesus já viveu, as primícias da ressurreição, tá? E o que nós vamos viver, até porque, né, como Jesus disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Né? Então a ressurreição é um tema, estamos chegando aí à Páscoa, né? No domingo. É um tema, eu penso até um dos principais da igreja cristã, porque sem a ressurreição de Cristo não teríamos nada, né? O Evangelho não seria nada, é a base principal, tá? E é uma promessa, né, para todos nós, tá? E mesmo os mortos, né, diz a Bíblia, os corpos dos mortos serão usados, ainda que já esteja como pó, né? Mas, segundo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, tá? Os mortos ressuscitarão primeiro. Né? E a base, né, esse corpo, que é corruptível, ele vai ser base, né, usada por Deus para um corpo incorruptível. Tá? Então, basicamente, né, a ressurreição é realmente a esperança maior do cristão. Tá? E reencarnação já é totalmente antibíblico. Tá? Lá em Gálatas 9:27 vai dizer que está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso segue o juízo. Então, biblicamente falando, a reencarnação é antibíblica. É um tema novo, né? Allan Kardec que criou esse tema, então é algo bem recente. Tá? E ressurreição não, é a nossa crença. Pastor Paulo, e aí? O que você pensa? É a nossa afirmação de fé. Eu penso que isso deve ser cada vez mais, como o bispo acabou de falar, o centro do que é pregado nos púlpitos nas igrejas. Isso resolveria muita coisa. Tem gente que desiste porque ela parece um crente espírita, vamos dizer assim. Parece que ele está aqui crendo na reencarnação. Então, à medida que ele pensa assim, ele acaba se decepcionando, porque ele fica pensando que ele é eterno no sentido de ficar renovando. Ele morre e reencarna, morre e reencarna. No caso de Lázaro, o que foi aquela... Será que ele reencarnou de novo? Com certeza. Depois de 4 dias ele morreu? Com certeza que não. Até porque, ele morreu, aí depois de 4 dias voltou. Até porque depois ele morreu de novo, né? E com certeza está aguardando para naquele dia, né, ressuscitar primeiro, né, ao soar da trombeta, no encontro nas nuvens do arrebatamento. Mas quero repetir, resolveria muito no meio do povo de Deus se os púlpitos, os pastores que assumem a tribuna pregassem mais isso. Porque eu não tenho a menor dúvida que Deus ele é poderoso para nos dar uma vida abundante aqui nessa terra. Mas céu, a plenitude é lá. E isso é através da ressurreição para alguns e do arrebatamento para outros. Jaziel, como é que a gente explica essa diferença aí de ressurreição e reencarnação? Que é um mistério muito grande. Pablo, apesar dos espíritos... A gente vai receber um corpo glorificado, diz a promessa. Sim, mas que corpo é esse? Conforme o bispo falou, esse corpo terá uma base, né? A transformação de um corpo corruptível para um incorruptível. É diferente daquilo que as pessoas chamam de reencarnação e que até procuram encontrar base bíblica, mas não tem base bíblica nenhuma. Nós vamos ver exemplos dentro da Bíblia, não só de Lázaro, o filho da viúva de Naim, o próprio Cristo, né, ressuscitando no mesmo corpo. É óbvio que Lázaro ressuscitou no mesmo corpo, ele saiu de dentro da tumba, ninguém achou estranho. Quem será, né? Se fosse outro corpo, quem é aquele cara? Não, todo mundo sabia que era Lázaro. O que o Brian falou, após a morte segue o juízo. Aí segue o juízo, não existe uma... Exatamente. Então na Bíblia existem vários exemplos de ressurreição, nenhum de reencarnação, nenhum que tenha reencarnado em um outro corpo. Isso é uma ideologia, algo criado há pouco tempo, que até tem sido muito difundido, porque
ele dá uma esperança, né, para a pessoa. Você acaba de perder um ente querido. Alguém chega para você e fala, não, fica tranquilo, que daqui a pouco ele vai estar reencarnando aqui, vai ter uma segunda chance. Nós, quando perdemos alguém que a gente sabe que não estava trilhando os caminhos do Senhor, apesar de não termos certeza se ele vai ser salvo ou não, porque isso é em particular dele com Deus, mas a gente tende a achar ou não, de acordo com a vida que ele levava, a gente pode ficar triste. Caramba, nunca vi aceitando Jesus, não fazia nada correto, então a probabilidade é que não tenha sido salvo. Aí se chega alguém com um evangelho novo aí e diz, não, fica tranquilo, daqui a pouquinho ele está aí reencarnando, nascendo de novo, num bebê, né, e vai ter outra oportunidade. É confortante, né? Então por isso que tem sido muito difundido, muita gente tem se apegado a isso. Mas é completamente antibíblico, não existe base nenhuma na Bíblia para que nós possamos crer nessa reencarnação. Ebenezer, quer contribuir também? E aí? É interessante, porque quando a gente vai falar sobre ressurreição, Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou num corpo glorificado. A gente fala muito a respeito de que nós, aqueles que morreram, né, e as marcas ressuscitarão. Também, exatamente. É interessante que as mulheres, que elas estavam próximas de Jesus, reconheceram que era Jesus. Os homens não. Eu não quero entrar nesse detalhe. Mas quando Jesus ele ressuscitou num corpo glorificado. Tanto que quando os discípulos estavam reunidos, por onde ele entrou? Quem abriu a porta para ele? Como ele chegou até aquele lugar? E eles não estavam acreditando que era Jesus. E ele disse, mostre as marcas nas suas mãos. Ele mostrou as marcas das suas mãos furadas. E quando a gente vai falar a respeito sobre reencarnação, é uma discussão e também gera muita polêmica. Por quê? Até porque a pessoa morre e ela volta com a sua alma em outro corpo. Mas há 80 anos atrás eu fui um escocês. Tá bom, então fala escocês. Não me lembro, eu esqueci toda essa fase, esse momento. Agora eu estou tendo um novo momento. Então as pessoas que me perguntam, me questionam, eu digo, olha, se você quer buscar um segundo momento, uma segunda chance na tua vida, usa quando Deus te der um livramento. Quando Deus te livrar da morte, quando Deus te der vitória numa cirurgia, ou alguma situação, alguma doença que era incurável, você recebeu a cura, ou num perdão do seu pecado. Aproveita para você poder fazer direito aquilo que você não estava fazendo, porque é dada ao homem uma única chance de morrer. Depois da morte, sexo e juízo. Isso é incontestável por cada um de nós. Agora, aqui. Essa ressurreição, esse corpo glorificado, é um mistério que a gente não consegue entender, mas é interessante, os homens não reconheceram. Parece que a marca do fruto da contingência da vida não vai mais existir, mas algumas marcas, será que vão permanecer pós-morte? Porque tem as marcas da contingência, por exemplo, eles não reconheceram provavelmente porque não tinha as rugas, né? Não devia a pele, de repente a cor da pele, algumas coisas assim que eles não reconheceram. Mas a marca da mão tinha lá, a marca da mão furada tinha. Como é que deve ser, né? A Bíblia mostra como é que vai ser esse corpo glorificado. Eu sei que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, como diz a Bíblia. Então isso significa que quando eu chegar lá, eu vou saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Se eu vou sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou saber quem foi Abraão, Isaac e Jacó. Então parece que algumas coisas, alguns conteúdos históricos, eu acho que nós vamos carregar, mas nem todos eles, né? Será que vamos esquecer de tudo, não vai saber quem é quem? Vai ser tudo novo? Ou será que vamos ter aí alguns conteúdos históricos na nossa memória, na experiência da ressurreição, né? É um grande desafio, acho que não temos essa resposta. O que eu posso responder é o seguinte: o que é mistério deixa para Deus. O que foi revelado para nós, leia a Bíblia, medita na palavra de Deus, fica com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, fala para nós, é o suficiente. O desafio maior é viver a palavra de Deus. Às vezes as pessoas ficam fantasiando, vivendo muito o apocalipse, sonhando, quando na realidade a gente precisa trabalhar para poder viver as bênçãos do apocalipse. É que nem Calvino falou uma frase interessante: quando a Bíblia fala, eu falo; quando ela cala, eu me calo também. É porque existem essas especulações na mente de todo cristão. Como é que vai ser? Para onde que eu vou? O que é céu? Que corpo é esse? Alguma coisa, né, ficou claro, né, sobre vida conjugal, como nós temos aqui, quando ali os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, eles vão ali questionar Jesus, né, sobre ele. Interessante, né? Nunca houve dúvida, né, nunca se falou em reencarnação. Reencarnação nunca foi
um ponto discutido no tempo de Jesus. Havia um grupo que não acreditava na ressurreição.